Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, terça-feira, mais uma noite de live. Hoje com uma presença mais do que especial. Nós teremos aqui a Paula Mascari, mecânica e preparadora de motores. Então, enfim, uma mulher aqui, uma mulher de presença na nossa live e é muito bacana isso. Pessoal, vamos entrando. Isabela, Bonava, Rômulo, sejam todos bem-vindos. Zezinho, vão entrando aí, vão acenando. Já comecem a mandar as perguntas de vocês. A nossa super convidada especial, Anderson, bem-vindo. Já vão mandando aí as dúvidas que vocês gostariam de perguntar. Oi, Paula, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem aí? Como é que tá? Tudo bem também, obrigada. Bom, Paula, super obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Antes de você entrar, eu estava falando para o pessoal, vamos aproveitar ao máximo essa convidada super especial que a gente tem a honra de receber aqui na nossa página. Muito obrigada mesmo, Imagina. Paula. Que legal. Paula, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre você. É claro que você é uma pessoa que dispensa muitas apresentações. Mas conta um pouquinho, eu gosto sempre muito de acompanhar você, a gente tem uma história meio que parecida, é muito bacana isso. Conta aí para o pessoal um pouquinho, se apresente, né? Por Então, favor. eu tô aí nesse meio aí de carro efetivamente há 2 anos, vai fazer 2 anos agora, em agosto. E na verdade a minha formação é direito, eu sou advogada, né? Eu atuei como advogada durante mais de 10 anos da minha vida. E aí, em meados de 2018, eu tive uma crise de ansiedade, acabei de parar no hospital, e aí foi que eu repensei toda a minha história e acabei largando o direito, largando tudo mesmo, para me dedicar 100% a esse mundo aí. Aí comecei a estudar mecânica, depois estudei preparação, e agora estou aí com alguns projetos aqui em casa mesmo, nesse momento que a gente está passando, né? É, é. E colocando vídeos no YouTube, conversando bastante com a galera do Instagram e tô aí criando meus projetos. É muito bacana porque além de você estar fazendo as suas preparações, você gera um conteúdo muito legal, né? Eu mesmo vou ser sincera em falar que não tenho grandes conhecimentos e sempre estou assistindo os seus vídeos e é muito conteúdo bacana, né? Ele é bacana de ver. Meu marido gosta muito de fazer essas preparações, então na sala de casa tem mais ferramenta em pneu do que numa sala normal. Sei bem como E é que é. não é? Às vezes fica chateado que não deu muito certo. Fala assim, ó, o da Paula hoje também não deu, mas daqui a pouco Ah, dá, faz parte, é assim não tem mesmo. jeito. É assim, ainda mais a gente que mexe com um carro mais antigo, né? É, Não tem não tem como. como sair tudo planejadinho, né? Tem. Você mexe numa coisa e a outra dá problema. Aí uma que não tem nada a ver com o que você tá mexendo, de repente acontece alguma coisa, mas acho que o divertido é isso, né? E a gente Uns aprende muito. parafusos, né? Ah, sim, não, parafuso é engraçado porque parafuso. A gente desmonta, sai 5 parafusos. Quando a gente monta é engraçado, que sempre volta só 4. Um sempre sobra. Fica sem um parafuso, depois você pega aquele parafuso e fala, caramba, é engraçado, não tinha lugar para ele. É sempre assim. Muito legal, faz parte, né? Bom, Paula, nós separamos aqui algumas perguntas para falar com você, né? Para saber aí o que você pensa, para passar mesmo conteúdo para o pessoal. Podemos começar? Claro, claro, vamos lá. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta tem totalmente relação com o tema da nossa live, né? Que seria aí quais são as dicas que você dá para quem deseja comprar um carro e fazer um projeto, né? Como escolher o carro, quais os critérios que a pessoa deve se atentar, tal. Então, na verdade, assim, a preparação, ela tem várias formas, né, de fazer preparação. A galera conhece muito o turbo, mas na verdade tem muito aspirado, tem o turbo, tem o nitro, que não é tão difundido por aí, mas também existe também uma maneira de Também. preparar, né? Então tem várias formas de preparar o motor do carro. E se você for parar para pensar, todo carro é Uhum. possível de preparação, né? Então, qualquer um você pode preparar. Tudo vai depender, primeiro, do projeto que você quer, do que você almeja, né? O objetivo que você busca com essa preparação, que por incrível que pareça, nem sempre é o ganho de potência. Às vezes pode ser economia de combustível, pode ser um ganho de Uhum. torque. Então, assim, vai depender muito do objetivo que você tem, do quanto você tem para gastar, isso é importante também.
Então, assim, É a claro, parte mais importante. é o mais importante, porque você pode, qualquer carro você pode preparar, mas obviamente vão ter alguns carros que as peças vão ser mais caras, a mão de obra vai ser mais específica, então aí fica um pouco mais difícil financeiramente para você chegar num resultado legal. Mas assim, eu acho que o primeiro ponto quando você vai procurar um carro, você já tem que ter o projeto. Então, o que, que eu busco? Eu vou participar de competição? Eu vou para fazer arrancada? Eu vou preparar para tech day ou não? Eu quero só passear de final de Aham. semana? Então, acho que a primeira coisa é ter o projeto em mente, o orçamento desse projeto, então quanto que eu vou gastar e quanto que eu tenho para gastar. E aí, com tudo isso em mãos, aí você vai buscar um carro que se adequa também àquele projeto. Então, se é um carro para rally, você vai ter que ter um carro 4x4. Se é um carro para rua, normalmente é aquele mais rebaixadinho. Aí já pode ser um carro mais comum, que nem no caso do meu Voyage, já é um carro mais acessível, né? Então, assim, e assim você vai. Então, a primeira coisa, acho que antes de escolher um carro, é você já ter em mente o projeto, né? E o custo desse projeto. Então, o que, que eu quero e quanto eu vou gastar. Já tem que ter tudo isso em mente. Aí sim você vai Definido, escolher um né? carro definido. Porque às vezes a pessoa compra o carro, ela não sabe quanto que ela vai gastar, ela nem sabe o que ela quer fazer. Aí, de repente, não é um carro tão comum, a hora que ela vai começar a mexer, puta, as peças são tudo caras, mão de obra é difícil de achar. Então, é complicado. Você tem que ter o objetivo já traçado. Para que eu vou querer, né, o carro, se é alguma coisa específica, uma competição, quanto eu vou gastar, eu tenho esse dinheiro, e aí sim você busca o carro ideal para aquele projeto. É o contrário, normalmente a pessoa compra o carro e vai pensar no projeto. Eu já acho que é o contrário. Você tem Eu que pensar no também acho. projeto, depois você vai atrás do carro. E aí sim você monta em cima dele. E definindo metas aos poucos, né? Você já gastou com a compra do carro e aos pouquinhos ir fazendo. Não, Exatamente. às vezes não dá para fazer de uma vez. É que a gente é meio ansiosa, né? Assim, me fala, É, né? Eu quero total. tudo pronto. Mas assim, o certo, na verdade, é ir aos poucos. Não só financeiramente, mas é legal você ir conhecendo também o carro. Às vezes você pega um carro original, você joga muita potência, por mais que você mexa no motor e deixe ele preparado para isso, dirigir um carro muito potente é diferente. Às vezes não é tão gostoso quanto a gente acha que é. Né? Você perde o conforto do carro, você perde a lenta, às vezes não é tão legal. Então, já não fica, você bota um canhão, um carro muito forte, não fica um carro legal para você andar na rua. Então é legal você ir indo aos poucos, você vai conhecendo o carro vai adaptando, você vai se adaptando a dirigir. E aí, de repente, quando você já fala, agora eu quero, aí você vai pro canhãozão mesmo, e aí você vai participar de track day, participar de arrancada. Mas acho que é sempre legal ir aos poucos. Né? Às vezes você monta um carro muito forte que não tem graça depois. Às vezes você quer ir no mercado, você não pode, né? Exatamente, faz todo sentido. É exatamente isso. Muito legal, Paula. O segundo ponto, né, que seria o seguinte, preparação. Por onde, assim, comprei o carro, né, que foi a primeira pergunta, agora eu quero preparar. Por onde começar? Só uma coisa que eu acho importante falar, que eu sempre comento aqui no meu canal, na minha página, as pessoas negligenciam muito após a compra de um carro usado, e aí seja um carro para o seu uso, ou seja para preparação independente, mas as pessoas, eu acho que precisam entender que no momento da preparação isso também é importante, que logo após que você compra é muito importante fazer a revisão, uma revisão mecânica do Era carro. esse ponto. Agora, falando do como começar, era exatamente isso que eu ia falar. Independente do que você vai fazer, né? Não é todo mundo que faz uma revisão antes de vender. Existem pessoas que fazem uma revisão, troca É, óleo, troca tudo antes de vender. Mas, infelizmente, acho que é a minoria. A grande maioria vê que minoria. passa para E frente. você não sabe se a pessoa fez de qualquer jeito, só para Não mostrar, para sabe, não vender, né? sabe. Eu parto do princípio que o carro é meu agora e agora eu preciso começar a cuidar dele e criar, né, Eu tenho que os conhecer. hábitos. Eu tenho que conhecer o carro que eu tenho na mão antes de preparar. A preparação, claro que existem os níveis, como a gente disse, ninguém precisa começar com um carro de 500 cavalos, mas assim, a preparação é uma modificação que, se você for parar para pensar, analisar, o motor ele não é preparado para isso. Né? Ele não foi feito, por exemplo, você põe 300 cavalos no carro, um carro que tem Certo. 80 original, 90. O carro não foi feito. Ele tem toda uma engenharia, ele tem toda uma estrutura, ele tem as peças, ele tem tudo voltado para os 90 cavalos que ele tem de original de fábrica. Você passar esse carro para 200, 250 cavalos, sem ter visto as peças, se elas estão em bom estado, porque normalmente assim é muito difícil quem compra carro novo, zero, para preparar. Que nem no meu caso, eu comprei um Voyage 93. É um carro de muito tempo. A tecnologia era completamente diferente. Não tinha, né, Diferente. tecnologia, na verdade. No meu caso, o meu ainda é encarregado. Então, assim, como
como não abrir esse motor? Como não olhar tudo isso antes de jogar lá 200, 300 cavalos, né? Então, o básico, pegou um carro, seja para preparar ou não, a Ou primeira não. coisa que tem que fazer é uma revisão. É a E primeira as coisa pessoas para ter negligenciam segurança. muito essa fase, né? Não, pessoal, é que na verdade assim, a galera é meio ansiosa. Eu sou ansiosa também, só que eu estudei depois que. Quando antes eu queria assim, quando eu comecei com o estudo, eu queria um carro de 300 cavalos, tô nem aí. Aí depois que eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e tal, pensei, meu, barato sai caro. Eu vou pegar e qualquer coisa, taca lá 300 cavalos, não vai durar uma semana. E aí vai ficar bem mais caro, Verdade. perder o carro todo. Então, aí você começa a aprender, você começa a ver que não é bem assim, que você tem que ir devagar e que o trabalho bem feito é aquele que é feito com cuidado, né? Então, não basta atingir o objetivo. O objetivo vai durar quanto tempo? A primeira acelerada vai estourar o carro, entende? Então, eu tenho que buscar o ganho de potência, claro, meu objetivo, se for 300, eu vou atrás desses 300 cavalos, mas eu tenho que ter o cuidado na montagem do projeto, senão esse projeto não vai durar nada e eu vou gastar muito dinheiro, né? Então, a primeira coisa, sempre que, É a inclusive, eu fiz isso revisão. com o meu carro, é a revisão. Eu abri o motor, eu olhei como é que estava a pistão, olhei como é que estava a biela, virabrequim, você tem que olhar tudo, você tem que abrir, tirar o motor do carro, né, se for possível, abrir para olhar todas as peças. E aí, aquela coisa, não dá para economizar, né? Dependendo do teu objetivo, você tem que substituir as peças, né? Então, é caro. Às vezes é caro, dependendo do projeto que você vai buscar, fica um pouco mais caro. Mas o barato também Mas mais barato do que o corretivo, né? A preventiva, com ela é sempre mais barata, com né? As certeza, pessoas mais barata, negligenciam e não mais pensam segura, nisso. né? E é o Exato, risco também, né? De repente sofrer um acidente, alguma coisa assim. exatamente. É caro financeiramente, dependendo do projeto, mas é barato do que você pode acontecer, né? É verdade. Bacana. Então, o primeiro passo da preparação é a revisão, Primeira né? coisa. A revisão. E É, depois, quais são os passo a passo, o passo a passo que a pessoa pode ir olha, seguindo? O que você sugere? eu acho assim, vamos supor que a pessoa já, vamos partir do princípio que a pessoa já tem o projeto dela em mente, O por exemplo, projeto. né? Eu quero um carro de 250 cavalos, mas eu quero um carro que eu ande na rua, que não seja um carro só de pista. Primeiro ponto. Certo. Então, por exemplo, comprei lá um golzinho quadrado, um voyaginho quadrado. Vamos seguir para a linha que é o que o pessoal mais monta, né? Golzinho quadrado, voyaginho quadrado, tal. Comprei o carro, fiz toda a revisão, troquei as peças que tem que trocar. Aí é importante você também ir aos poucos e buscar uma mão de obra, um preparador que tenha conhecimento técnico suficiente para montar o teu carro. E é aquela coisa, tomando cuidado, uma coisa que o pessoal também às vezes negligencia muito, que o pessoal dá muito ênfase para o motor e não pensa no resto. É Um carro que verdade. tem 300 cavalos, ele precisa frear, né? Um carro que tem 300 cavalos precisa trocar de marcha, né? O câmbio vai aguentar, a embreagem vai aguentar, o freio vai parar a hora que eu precisar. Então, assim, quando eu falo pensar num projeto, eu me refiro no projeto todo. Não adianta Todo. pensar só no motor, eu quero um motor de 300 cavalos. Ok, mas você não tem uma estrutura para isso, teu carro não tem essa estrutura, não tem suspensão para isso, não tem câmbio para isso, não tem freio para isso, esquece. Então, às vezes, eu acho que o inicial, o principal no começo, é ir aos poucos. Então, ou você pega um kit turbo básico, que você consegue montar com menos dinheiro, que você não precisa alterar câmbio, não precisa alterar freio, porque, obviamente, você consegue melhorar a potência do carro sem ter que trocar câmbio logo de cara, sem ter que trocar freio logo de cara. Então, até um certo limite, você consegue levar o carro original, né, nessas outras partes. Então, acho que é começar assim. Então, ou se você quer um turbo, aquele kit turbo básico, que você não precisa alterar as outras peças, para você conhecer o carro, ver como é que o carro vai se comportar. Ou um aspirado, né? Que você não coloca uma turbina, mas ele também vai ganhar potência. Se você não colocar um custo muito alto, você não vai ganhar tanta potência, mas com certeza você já vai ficar com um carro muito mais gostoso de andar, né? Com menos risco de quebra. O aspirado normalmente é uma preparação mais tranquila, né? Então, e sempre aos poucos. O importante é nunca ir assim, quero fazer tudo de uma vez. A não ser que você De tenha uma vez, muita né? grana. E aí Muito você consiga fazer dinheiro. tudo de uma vez. Aí, ok. Mas se não, se é para brincar, se é para um carro para você andar, final de semana, passear, acho que aos poucos é o melhor. Ah, eu já brinquei no Track Day com coisas bem simples, o carro quase que original e você consegue, né, se divertir pra caramba. Só de você estar na pista, né? Eu sou a louca, eu falo que eu sou louca, porque eu tenho um casinho que é o 3 cilindros,
simples, não tem nada, é 1.0, não tem preparação nenhuma, tem um filtro esportivo só, mais nada. Eu já fui com ele pra track day, eu já fui com ele pra arrancada, ó louca. Sério? Vou falar, me diverti horrores, sem preparação nenhuma no carro. Né? Então, assim, eu não tava lá para competir, eu não tava lá para ganhar de ninguém. Claro. Eu tava lá para me divertir, para sentir como é que é uma pista, como que a arrancada eu achei sensacional, né? Uma ansiedade, na hora que começa aquelas luzes, você fala, ai, Deus, você fica louca. Aí, na hora que acelerar, o carro não andava. Eu falei, esqueci que eu tô de 1.0. A gente vê na televisão, a gente acha que vai sair levantando o bico, né? Nem saindo aquelas engasgadas assim que é mil, né? Mas me diverti, dei risada, todo mundo brincou e todo mundo riu e foi muito legal. Talvez se eu tivesse com um carro super, hiper, mega potente, Não ia eu ia ser ficar tão tão legal, preocupada em né? ganhar que eu não ia nem me divertir. Eu já fui em situações em track day que estava todo mundo brincando com o seu próprio carro em processo de preparação. E aí, quando chegou um cara lá com um carro super esportivo, acabou a brincadeira, sabe? E vai Depois ser com ele, né? Ela vai não sozinha, é? é de graça, É, mais ou menos, acabou a brincadeira. acabou com a É graça. muito legal. Arrancada eu nunca participei, mas eu já senti uma emoção muito parecida no kart, né? As luzes lá acenderem e apagarem, mas o kart você tem que chegar a balançar o corpo para ele andar no começo, né? Eu nunca andei de kart. Nossa, eu tenho muita vontade de andar de kart, mas eu ainda não andei. Mas eu tenho que ter essa experiência, porque já me falaram que É todo mundo que muito bom. aprende a pilotar, aprende no kart, né? Diz que é um negócio assim, muito, é raiz total, né? Agora já está começando a voltar as corridas. Na próxima etapa, então eu vou te chamar. Ah, já tá É voltando muito agora. legal. Já Eu está tô voltando. ansiosa para voltar para as coisas, né? Evento. Ai, tanta coisa que a gente sente É tanta muito falta. bom. Mas me E chama sim assim, que eu o vou, kart hein? está voltando. É muito legal. O kart está voltando com muita segurança, com os horários bem agendados. O briefing está fazendo online. Não está podendo levar convidados, só vai as pessoas que vão correr mesmo, não vai ter ninguém na arquibancada, tal, e eles estão fazendo uma coisa com bastante segurança. Agora no final do mês já começa, já Então, pode retorna. chamar aqui. Então, ó, primeiro evento Combinado. é kart. Que legal, bacana, combinado. Bom, a próxima pergunta você já meio que respondeu, que Hum. seriam quais as suas dicas com relação à segurança quando a gente decide preparar um carro? Ah, essa. Você já Então, falou um pouquinho, né? eu aprendi quando eu fiz o curso de preparação, né? O professor falava bastante de um conceito que ele chamava conceito 211. Então, assim, a cada R$ 2 que você gasta no teu motor, você tem que gastar R$ 1 no freio e R$ 1 na suspensão. Né? Então, por Que isso que legal. 211. Então, assim, é legal ter uma base. Então, eu sempre tô com 211 na cabeça. Então, a cada R$ 2 de motor, beleza, o motor você vai gastar um pouco mais, até porque as peças, a mão de obra é um pouco mais cara, mas você tem que ter aquele R$ 1 de freio, aquele R$ 1 de suspensão. E dependendo do nível da tua preparação, já tem que entrar câmbio, já tem que entrar outros tipos de alteração também. Mas o básico, eu levo esse conceito 211 aí. Então, você tem, cada R$ 2, você tem que se preparar com freio e suspensão. Não dá para ficar com o carro totalmente original a partir de uma cavalaria. E embreagem também é uma coisa que você tem que trocar, dependendo também. Então, assim, você tem alguns gastinhos aí essas, mas o básico é freio e suspensão. E é muito importante a gente falar disso, porque as pessoas pensam em preparação, só pensam no motor, não Só. pensam que a segurança é muito importante, né? É muito, muito bacana saber disso. Não, e é engraçado que Ba- assim, as pessoas focam muito no motor e às Exatamente. vezes elas focam tanto que elas gastam todo o dinheiro que ela tem. Elas gastam tudo no motor. Elas ficam com um motor assim que, caramba, sensacional, perfeito, lindo, só que E depois o não carro tem não freia. freio. Aí a primeira freada, aquele cheiro queimado, aquele embreagem já começa a patinar. Aí você não consegue aproveitar o carro nem para se divertir e não vai ter segurança também. Aí não compensa. Então tem que estar sempre pensando que não é só motor. E a gente sempre vê acidentes tão bobos em track day, né? Por conta das pessoas negligenciarem a segurança, coisas que É verdade. poderiam ser evitadas num baixo custo, né? E as pessoas Isso. acabam negligenciando muito isso. É verdade. É uma pena. E não só na preparação, sabe? Hoje de manhã eu fui avaliar um carro, né, para uma compra de uma cliente, e o carro estava com quase 90 mil quilômetros rodados, os pneus eram originais ainda, e muito provavelmente a pessoa não fazia as manutenções de alinhamento, balanceamento, calibragem, porque os aços estavam para fora. Nossa, gente, como é que anda assim? Olha, eu bati o olho no pneu e nem continuei mais vendo o carro, porque eu falei, se a pessoa
Não, Deixa o pneu chegar numa situação dessa, imagina o como é resto. que é? Imagina o óleo desse Exatamente. motor. Será que ela sabe É, nem, identificar? nem abri o capô, porque eu falei, gente, rapaz, era um casal, tinha uma criança. Falei, como é que essa pessoa coloca criança num carro com pneu dessa forma? Então, as pessoas negligenciam muito os requisitos de revisão do carro, de segurança do carro. As pessoas não pensam em segurança ao comprar, ao manter, ao fazer um projeto. E a gente tem o papel de alertar muitas pessoas com É, relação a isso. infelizmente as pessoas ainda têm uma cultura assim de que, na hora que quebrar eu mexo. Elas ainda não perceberam que é muito mais caro a hora que quebrar, né? Muito mais Não caro. só o custo, às vezes, da peça, que você poderia ter evitado que ela quebrasse antes, mas a mão de obra, os dias que você vai ficar sem carro, o guincho que talvez você precise. Então, assim, tem que botar Exato. tudo na conta. Não é só falar, mas eu não vou gastar quando quebrar, eu gasto. Não existe isso, é muito mais caro você. Porque uma peça, às vezes, você anda com aquela peça com defeito, às vezes o carro não para, mas vai prejudicar uma outra peça e uma outra. A hora que você vai ver, tem um monte de peça para trocar. A gente precisa criar cultura disso aqui, né? É verdade. Criar cultura aos poucos. E a gente tem um papel fundamental nisso. É verdade, tem sim. Paula, vamos lá para a próxima pergunta. É verdade que o motor AP é o queridinho da preparação? Os Nossa, vai apezeiros perguntar isso aí pra de quê? plantão. A peseira master. É verdade, é o queridinho. Mas você sabe que eu acho que são vários fatores que fazem, que deram essa fama pro motor AP. Acho que a principal que o pessoal mais sabe é porque, primeiro, tem muito motor desse ainda andando, o que gera muita peça. Dá para achar peça fácil, o pessoal até brinca, né? A peça de AP você acha na padaria. É mais ou menos isso. Então, assim, tem muita Tipo isso, peça. né? E aí, aquela coisa, como tem muita peça, o preço é mais baixo. Então, assim, você acha peça. Acho que o grande diferencial do AP é isso. Então, tem muita peça fácil, porque tem muito motor aí Certo. ferro velho, e ainda tem muita peça que você consegue achar nova, original. Porque foram muitos anos do motor AP, né? É, O principal carro do motor AP é o Gol. O Gol bateu recorde de venda durante anos seguidos. Então, a assim, vida foi toda, né? muito motor AP. E acho que essa parte também do custo acaba deixando o custo mais baixo porque tem muita peça. Mas assim, tecnicamente falando em preparação, o motor AP ele também tem um DNA que a gente chama mais propenso, mais preparado para preparar. Preparado para preparar, agora ficou bom, hein? Foi. Vamos dizer que ele já nasceu para ser preparado, assim, ele já tem no sangue dele isso. A gente faz Legal. alguns cálculos quando a gente vai fazer a preparação, né? Uhum. E aí a gente faz alguns cálculos técnicos, então relação de diâmetro de pistão, de curso de pistão, e ele, dentro desse cálculo, ele entra numa classificação de um motor muito bom para preparar. Né? Então não é à toa que Entendi. com pouquinha coisa você consegue tirar grandes potências de motor AP. E aí mistura que ele é barato, que as pessoas acham peça fácil, e aí ele vira o querido aí. Aí tem gente que não gosta, mas quem é apezeiro, raiz, não tem como, né? A gente Então são adora. muitas vantagens, São né? Por isso que ele é muitas, tão muitas vantagens. querido. É verdade. E hoje a gente acha que nem no meu caso, Voyage, Gol Enquadrado, o próprio carro você acha com preço muito acessível, né? Então é muito legal. Você consegue comprar um carro legal, que ainda é um carro bem bonito, que você pode deixar ele muito lindo, dependendo do que você faz nele, com um motor desse, que é sensacional para preparar, e com um custo mais baixo do que os Ai. outros, né? Então é perfeito. E Eu que são falo, carros que fizeram parte da nossa história também, né? Poxa, minha meu mãe tinha um carro, Gol quadrado, né? Não tem como, eles fizeram parte da nossa infância, da nossa vida. quem é da geração, não sei se você acha que deve ser mais nova que eu, mas, por exemplo, Não, eu tenho a sua idade, fica tranquila. então vamos falar de igual aqui, na nossa adolescência, GTI. É, Quem não queria um GTI, um cadete GSI, exatamente. Escort XR3? Meu pai teve um amarelo, eu era alucinada daquele carro. Então, assim, quem viveu essa época, sabe? Esses carros, assim, hoje você vê um GTI, inclusive, é difícil achar, e quando você acha, é caríssimo, né? Um GTI que seja original mesmo, próprio GTS. Então, assim, fez muita história, né? Então, Fez. tudo bem, a minha geração é dessa, né, Maia? Dessa época. Mas eu acho difícil um carro hoje que faça tanta história, tenha tanto peso quanto teve o Gol GTI na época, né? É verdade. Ó, a nossa querida Ariadna,
né, que a gente sempre acompanha, tudo super admira, Ah, falou que quando ela tinha um motor AP, geral zoava ela. então, a P é sensacional. Eu sou suspeitíssima, eu sou apezeira, eu não tenho vergonha de falar, não. Outro dia eu até Ai, recebi que uma mensagem no legal. Instagram assim: ah, você é apezeira que odeia Opala? Não, aí também não, porque um belo Opala também não pode negar, né? Eu gosto de É, carro, né? eu gosto de carro. Eu É, sou eu sou contra. dessas Eu sou também. dessas, eu gosto de carro, não interessa qual que é, tá andando, tem Eu sou motor, eu gosto. dessas. Mas assim, não dá para negar que o AP realmente, até pela facilidade de montar tudo, é um carro mais legal, né? O custo para você montar um AP, para você montar um Opala turbinado é muito mais barato É um AP, verdade. né? Então, assim, mas eu também gosto, ixi, também, se eu pudesse, eu teria uma garagem assim com um de cada, sabe? Ah, eu também. Para cada situação, para cada dia, de várias cores, eu Com também gostaria de certeza. ter uma garagem assim. Ah, meu sonho. Que legal. Paula, próxima pergunta. Na hora de escolher um carro para comprar, o que que você indica? Um turbo, falando da preparação, né? Na hora de Sim. escolher um carro para comprar, para preparar. Um turbo ou um aspirado? Ah, eu sou turbeira, né? Eu sou do turbo. Eu gosto, é que eu gosto muito do barulho da turbina, assim, Eu o gosto aspirado, por também. mais potente que ele seja, por mais forte que ele seja, ele pode até dar pau no turbo, dependendo da preparação, mas não tem, acho que, a mesma emoção, né? O barulho do espirro, o famoso espirro da turbina, eu acho sensacional. Então, eu sou do turbo. Eu gosto. Hoje tá bem mais em alta o pessoal no meio aí, falando do aspro turbo, que aí já seria uma É, união, né? Você consegue deixar o carro muito mais forte, você faz uma preparação como se ele fosse ficar aspirado, mas também depois você vai lá e taca ali uma turbina. Então, aí você mistura tudo e mais um pouco e ele vira o aspro turbo. Aí, para faltar, se faltar potência, você tá com nitro ali também, tá tudo certo. Fica que nem Velozes e aí Furiosos. pronto, né? Aí pronto. Aí Sem pronto. esquecer do freio, do câmbio, da suspensão, né? E tudo mais. Verdade. Nitro também. Às vezes o pessoal faz assim, monta o carro não, e quer pôr nitro, né? E aí monta o carro, prepara o carro todo para aquela potência. Na hora que põe o nitro, vai, sei lá, ganhar 50 cavalos, 100 cavalos de uma vez. E não pensou nisso, né? Na hora que montou o motor. Aí na hora que dá no nitro, pá, estoura a biela voando. Estoura Meu, tudo. É, por isso é importante o planejamento sempre, né? planejamento. Sempre. Planejamento, não é só sair comprando peça e Não, colocando, né? aí vira bagunça, aí vira bagunça. Tem que ter planejamento, tem que ter planejamento do carro inteiro, não só do motor. E já pensar em tudo. Legal. Bom, e o que que você acha em relação a turbinar um carro 1.0? Vale a pena? Ai, olha, Você faria aí no seu casinho? eu faria. É porque eu acho assim, é o que eu falei lá no início, a gente acaba voltando lá pro início. Eu acho que tudo depende Aham, muito do que você espera do carro. Então, por exemplo, um carro 1.0, a gente sabe que é um carro que gasta menos, obviamente, mas ele também anda menos, né? Não dá para comparar. Então, às vezes, você quer ganhar um pouco mais de potência, claro que você vai gastar um pouco mais de combustível também, uma coisa leva a outra. Mas se você quer ganhar um pouco mais de potência, por exemplo, levar o teu carro aí para mais ou menos uns 100 cavalos, vai um carro 1.4, equiparar um carro 1.4 até um carro 1.6, dependendo do quanto você vai gastar, compensa, porque às vezes você não consegue comprar um carro 1.6, mas você consegue colocar um kit aham. turbo básico e consegue chegar numa potência mais ou menos parecida. Aí você acaba ficando com um carro mais forte, 1.0. Então, assim, acho que depende muito da condição. Tem muita gente que fala, ah, não compensa, é melhor comprar um carro 1.6. Só que é aquela coisa, se você tem um carro 1.0 turbinado, você vai ter o espirro da turbina, você vai ter outras emoções que se você comprar simplesmente um carro 1.6, você não vai ter. Né? Então, acho que depende muito do que a pessoa espera. Então, ganhar um Bom, pouquinho sem falar da emoção do projeto, né? e a Que é, montagem o processo em si, é né? muito É legal. muito Então, gostoso, né? eu sou super adepta à turbinagem. Se a pessoa tem interesse, tem condições e ela tem essa vontade, acho que não tem motor 1.0. Vai ganhar menos cavalo? Vai. Você não vai conseguir tirar grandes potências. Mas você vai ficar com um carro mais esperto, um carro mais potente, querendo ou não, que seja como 1.6, por exemplo. E você vai se divertir na montagem do projeto. Você vai ter um carro que É, espirra, que é sensacional. Então, assim, é. se eu pudesse, eu faria no carro. Assim, não tem problema com isso, não. Show, muito legal. Olha, a gente tem uma pergunta aqui com relação ao nitro, se ele não é proibido. Você sabe? Olha, eu acho que é assim, né? Depende. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que ele é proibido.
Eu não sei exatamente a legislação como que está determinando isso, se tem algum limite eu não sei dizer, ou se é 100% proibido. Isso eu não, essa informação eu não tenho. Mas tem gente que coloca, tem, porque você consegue comprar um kit nitro hoje pela internet. Se você entrar hoje no Mercado Livre, você vai comprar. É caro, mas você consegue comprar. O Então, que é assim, eu acho importante é as pessoas saberem que a gente usa essas coisas em pistas, que não é para sair usando isso numa então, rodovia, é o que eu né? falei. Para você chegar no nível de colocar um nitro, até pelo o exemplo que eu dei, você já passou pelo ácido, você já passou pelo turbo, você vai pro nitro. Quer dizer, já é um carro que não é um carro que você vai na padaria comprar pão, né? Até porque é o que eu falei no começo. Ele perde até o conforto. Ele fica um carro muito potente, ele fica até ruim de Exato. dirigir. A embreagem já fica muito dura, porque é uma embreagem especial. Então, assim, dificilmente você vai usar um nitro num carro 1.0, por exemplo. Né? Então, assim, acho que já é um outro nível de projeto. Já seria realmente um carro para pista, um carro para arrancada, né? Um carro de competição, que aí, desde que você não ande com ele na rua, você pode ter, não tem problema nenhum. E quando anda na rua, é importante as pessoas saberem que é preciso regularizar o carro, né? Sim, Junto ao Detran, colocar as modificações, que às vezes as pessoas saem exatamente. mexendo no carro e não sabem que ela precisa realizar Tem que regularizar. as alterações, né? Tem que alterar a potência, se você mexer, tem que alterar a suspensão, se você mexer. Suspensão. As pessoas negligenciam muito a suspensão. Suspensão, pessoal, ainda quando é turbo, assim, a galera ainda pensa mais em legalizar, mas suspensão é muito difícil o pessoal legalizar e tem que legalizar, tem que colocar no documento, tem que levar no Detran, passar em E aí a vistoria. gente volta para a nossa segurança, né? Porque vamos supor, eu tenho, né? Eu e meu marido, a gente gosta muito de off-road e tal. Ele tem lá a preparação turbo do carro dele e a gente tem um off-road também. E nós fizemos o contrário do que o pessoal faz. O pessoal abaixa o carro, nós erguemos o carro, porque Ah, ele é é, né? off-road. E a documentação, além dela não ser barata, ela é trabalhosa. Então, às vezes, as pessoas acabam negligenciando, mas vamos supor, eu passei um dia inteiro com o carro no Imetro fazendo diversos testes. E isso me dá segurança, porque eu sei que ele é erguido, mas ele não vai sair tombando por nada, porque o Exatamente. carro foi testado, o Uhum. freio dele está compatível, tudo. Então, é muito importante também isso. E os policiais adoram parar a gente nas blitz quando a gente vê a gente com o carro modificado, né? É até Ah, gostoso de você entregar o documento na mão dele e falar assim, não, está regularizado. nossa, é a melhor sensação, porque realmente eles já vão direto, né? Porque Eles já realmente vão tem direto. minoria, assim. São pouquíssimas as pessoas que realmente fazem toda a legalização, porque, como você disse, além de ser caro, é É, demorado também, né? é Às vezes trabalhoso. passa, tem que mexer, principalmente quando Isso. rebaixado, né? Eles medem, tem todo um cuidado. É, Se não tá na medida certa, se a suspensão não é de rosca, não dá pra você aumentar. Se é fixa, tem que ir lá é. mexer, trocar, senão você sai de lá sem a documentação, eles não aprovam. E o motor também. Você tem um limite, né? Se não me engano, são 10% de alteração que você pode fazer da potência. Eu acho que é mais ou menos. Ah, tá. Tem um limite de alteração. Então, por exemplo, se você tem um carro com 100 cavalos e você bota 200, aí já é complicado. Você já tem que. Aí você tem que pedir uma legalização, mas acho que é um pouquinho diferente, porque você paga uma outra taxa, se não me engano. Porque acho que tem um limite para você aumentar a potência. E aí, de repente, acima de um determinado percentual, é um carro que não pode andar na rua, que aí seriam os carros de pista, que não Ah, anda no tá. guincho, né? Então, se a gente vê bastante quando tá indo o carro para arrancada, É, estão em cima do guincho, eles vão puxando. Esses carros, normalmente, eles não podem trafegar, não podem andar na rua. E aí, uma determinada potência, ele vai no guincho. Então, aí volta lá no comecinho. Você tem que ver o objetivo para pensar em todo o objetivo. projeto. Não adianta você montar um carro de 1.000 cavalos, você vai poder andar na rua. Você vai correr o risco, né? Se puder, você até pode. Só que aquela coisa É, de parar, não tem não é chororô. certo. É pátio. E eles adoram parar quem tem um carro. Eu não passo em uma blitz lesa, sempre nós somos parados, Até escapamento, né? né? Escapamento também tem que legalizar, porque não pode ser, tem um Verdade. determinado, né? Barulho lá, É, esse que pode. é Então, verdade. e isso chama muita atenção, né? Na hora que você passa É, na Blitz, não tem jeito. não tem como, né? Então é complicado. Então é legal você estar com tudo legalizado, que aí você já, ó, tá aqui, tô Vai tranquila, tranquilo, né? tchau. É a segurança também. É pelas duas formas.
Bom, a última pergunta que nós temos aqui, depois a gente vê se o pessoal tem alguma pergunta, quem quiser já ir mandando. Essa pergunta nós recebemos daí de um dos nossos seguidores durante a semana. Ele diz assim, Paula, quais as dicas para quem quer comprar um carro, né, com o objetivo de preparar, mas é um carro que está muito tempo parado? Carro parado, você sabe, né? É um Carro parado. problema, né? Às vezes é engraçado porque assim, às vezes E o as pessoal pessoas gostam, né? Porque ele é menos rodado, as pessoas é acham o isso, máximo. era exatamente isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa vai comprar um carro, tá lá com 200 mil quilômetros. Puta, 200 mil quilômetros? Esse carro vai dar problema. Aí ela pega um que tá parado há 15 anos. Isso Ah, é 200 mil sensacional. quilômetros. Esse tá zero. Muito se engana. Você vai gastar muito mais às vezes. A não ser que você dê uma sorte. Então você vai gastar Que é muito mais difícil. com um carro de 5 mil quilômetros do que com um de 200 que está rodando, que está tendo troca de óleo, que está tendo freio, fazendo tudo. Então, assim, é muito relativo. Às vezes a pessoa se assusta com a quilometragem alta, mas aí você tem que ver o histórico do carro. Se ele foi muito bem Exatamente. cuidado durante esses 200 mil quilômetros, a probabilidade de Exatamente. você ter um problema é muito menor do que aquele carro que ficou 10 anos parado, que está com motor zero de É, quilometragem, né? E aí a dica é, primeiro, quando você for comprar esse carro, é legal que você veja com o proprietário, que você tente tirar informação de como esse carro foi cuidado na época que ele estava funcionando. Acho que é a primeira coisa. Se você perceber que esse o carro já é histórico, né? se você vê que aquele carro já está abandonado, jogado, todo zoado, cheio de poeira, dificilmente o cara cuidou desse carro quando ele estava andando. E aí, aquela coisa, se você mesmo assim quiser encarar, a gente volta lá para aquele comecinho da revisão. Você vai ter que abrir esse motor, você vai ter que olhar ele Fazer tudo. inteiro, né? Combustível estraga e dá muito problema combustível estragado dentro do motor. E aí tudo mais, o motor pode estar travado, tanta coisa pode acontecer, às vezes por falta de lubrificação. Esse óleo, provavelmente, se tiver óleo, também vai estar estragado. Às vezes nem tem, às vezes os caras tiram e deixam o carro sem óleo. Então, assim, uma compra de risco, né? É uma compra de Uhum, risco. É legal que eu você também tenha acho. alguém com você, se você não tem muito conhecimento de mecânica, que você consiga avaliar esse motor, apesar de que mesmo quem tem, a gente só Porque você tem que descobre abrir, né? a gente só descobre realmente quando a gente abre. Aí que a gente fala, putz, você vai gastar X, porque aí a gente vê tudo que vai ter que trocar. Mas assim, a probabilidade de ter que trocar muita coisa vai ser grande. A Então, gente assim, não tira é. aquela quarentena, né? Que o carro fica, muita gente ficou com o carro pouco tempo parado em relação a esse tipo de Sim, pergunta sim. e já teve problemas, né? O Então, carro e ficou. carros novos, né? Porque, por exemplo, É, às vezes se você vai pegar, por exemplo, vou comprar um carro para preparar que está parado há 10, 15 anos, normalmente é carro clássico, né? É aqueles carros, ou um Opala, ou um Maverick, ou um próprio, sei lá, um Voyage que ficou parado muito tempo, mas assim, são carros mais clássicos, vamos dizer assim. Não é um carro que tem a tecnologia que tem hoje. Se exato. da tecnologia de hoje dá problema, por causa de 15 dias, então, às vezes, isso daí é muito relativo. É difícil falar. Também não dá para É, falar não compra. Puta, às vezes é um uhum. Tem que puta motor avaliar. legal, né? Que foi muito bem cuidado e que você bota o óleo, troca uma peça, outra troca a vela, papapá, e de repente o carro liga. E liga bem, e é um puta motor legal que tá bem cuidado. Então, é muito difícil. O ideal é avaliar muito antes, não só o motor, mas também a história, né, do carro. Como esse carro, quando ele parou, ele estava funcionando? Por que ele está parado? É, Está exatamente. parado há 10 anos. Não é muito normal, né? É, claro. Muito. Às vezes, se o cara tem um carro, por exemplo, se eu tenho um carro clássico, eu vou querer dar uma volta com o carro uma vez por semana, uma vez É, por mês, que seja, mas assim, não vai ser um carro que vai ficar 10 anos parado. Então, por que ele está parado? Ele já deu algum problema, né? Às vezes as pessoas não falam, mas tem que estar sempre tentando tirar essas informações e tentar e saber que assim é um risco. Só vai ter que sempre vender o na hora que risco. abrir. Não tem jeito. Então já vai preparado para desembolsar, já faz um orçamento de quanto fica, as peças principais, e aí, se o preço do carro valer a pena, vale a pena, né? Já pensa nisso já. Também se você achar um puta negócio bom, né? Um carro É, clássico por 5 mil, 3 mil leva, motor, e depois a gente dá um jeito. tem que avaliar, não tem jeito, né? Tem que avaliar, mas é difícil falar. E assim, mesmo avaliando assim, indo lá, é difícil. Você tem que abrir, você tem É. que realmente avaliar mesmo, né? Todas as peças e com o motor aberto. Você sabe que uma vez eu fui comprar um carro, né? Avaliar para uma cliente.
e no anúncio estava que o carro tinha 6 mil quilômetros rodados. Foi o ano passado, 2019, o carro era 2017. Estava lá, que era pouco rodado, tal, 6 mil quilômetros, era uma quilometragem bem baixa. Quando eu Realmente. cheguei para avaliar o carro, não era 6 mil quilômetros, eram 600 quilômetros. Nossa, Aí que eu falei horror, pro né? proprietário, eu falei, o que que aconteceu? Ele falou, olha, era um senhor que tinha um monte de carro na garagem, tudo carro novo. Esse carro era um Fit, ele tinha um Creta, ele tinha vários carros. Ele falou assim, olha, eu comprei esse carro, ele não foi bom para mim, não gostei, a posição de dirigir é péssima, deixei aí para ver se meu filho ia pegar, enfim, não usou. E começou a usar o Creta que ele tinha comprado para a esposa. E o carro ficou lá. Ele falou, mas o meu carro é perfeito, tem 600 quilômetros. Eu falei, o senhor já trocou o óleo? O senhor já fez alguma revisão? Ele falou, não chegou na quilometragem de fazer isso. Eu falei, mas já Não é tem só 3 anos. quilometragem, né? Tem o tempo Mas também, já né? tem 3 anos. Então, assim, foi um carro também que não recomendei a compra, porque por mais que ele era novo, 600 mil quilômetros rodados, mas ele estava lá, 600 mil quilômetros rodados, com combustível, com óleo, sem trocar, sem, E né? isso é uma outra coisa que eu também eu escuto bastante, assim, as pessoas levam muito a quilometragem, né? Ah, não troquei porque não É, tem quilometragem. Gente, a gente sempre fala, né? É a quilometragem ou tanto tempo. Então pode ser três ou o meses, tempo. dependendo do que é a manutenção. Então, no caso da troca de óleo, tudo bem, não deu a quilometragem, mas pô, 3 meses tem que trocar, 6 meses, dependendo do carro, tem que trocar. É. Depende do óleo, depende do uso do carro, depende do não uso do carro, depende de tudo, né? As condições que você usa ou as condições que você não usa. Mas assim, não é só Isso é quilometragem. bem cultural também, essa questão da quilometragem. E eu sempre falo aqui, eu falo assim, olha, a culpa do nosso mercado de carros usados, seminovos, ter tanta quilometragem adulterado é do próprio mercado, porque o mercado não aceita uma quilometragem alta, o mercado não se preocupa se o carro tem revisão, então as pessoas não guardam o histórico de revisão, e a pessoa vai lá, adultera a quilometragem, porque se ela não adulterar, Ela não consegue ela não vender, consegue vender. né? Aí ela comete um crime, porque é melhor cometer, né? E aí, Enfim, é muito. porque é aquela coisa, até alguém descobrir que ela mexeu, né? Porque às vezes também a pessoa Exatamente. Já comprou um passou pé para atrás, outros donos. né? A pessoa Exatamente. Às vezes a simplesmente pessoa nunca nem compra vai como descobrir. tá, nem sabe, nem tem ideia, não tem nem noção. E às vezes assim, eu já vi casos de ser uma quilometragem que você olha, tipo, tá na cara que aquilo foi mexido. Você olha o pneu do Exatamente. carro, você olha o pneu. Exatamente. O cara não se dá nem o Exatamente. trabalho de trocar o pneu. Porque, pô, se você vai diminuir a quilometragem, dá uma enganada, troca o pneu do carro. Às vezes o cara não se dá nem o É. trabalho. Aquele pneu careca com 2 mil quilômetros. Caramba, como é que Olha, faz? eu vejo cada coisa que você não tem noção. Eu Sexta-feira imagino. passada eu fui avaliar um Passat com 28 mil quilômetros rodados. Ó, bom, hein? Olhei a data do pneu, o pneu era original. 28 mil quilômetros tem que ser original. Quando eu abaixei para realmente ver o pneu, não olhei só por cima, o pneu era riscado. Tinha aquelas Nossa, marcações de riscado em borracharia. Aí você me diz, um pneu com 28. Então você pensa, se o pneu é riscado, ele já chegou a ficar totalmente careca e já fizeram aquele e já encalço, fizeram, fazem esse negócio meio né? louco lá. E totalmente antisseguro, né? Já fez os riscos. Então você imagina que esse carro tem muito, já tinha muito mais do que 28 mil quilômetros rodados, né? Certeza, mas é o que eu falo. E a pessoa não. E um carro impecável, e a pessoa só pensa nisso, ah, é um carro lindo, e 28 mil e perfeito. É. E o duro é que acaba conseguindo. É que você avaliou, você tem esse conhecimento, né? Mas se a pessoa vai sem avaliação, né? Se ela não tem uma pessoa como você que Ela vai lá e compra. sabe, a pessoa compra e vai saber depois dali 2, 3 dias estoura esse pneu, o acidente que pode causar e comprou um carro que também passou por uma adulteração. E aí é aquela coisa, não é só o fato dele ter adulterado, né? Mas se ele adulterou, o que mais ele pode ter feito? Exato, Menos é o que eu perene, falo. né? A gente pensa, se a pessoa foi Exatamente. capaz de adulterar uma quilometragem, o que mais ela é capaz de fazer nesse carro, né? Então, quais os riscos que a pessoa que comprou esse carro está correndo? É muito risco, às vezes por diferença de valor de, sei lá, alguns mil reais ali Exatamente. que você Pouca. economiza, que no fim é famoso, barato sai caro, né? Exatamente. Tem um colega nosso aqui, ó, Kenny, ele tá te perguntando o seguinte: pode um kit turbo num carro GNV?
Olha, eu nunca vi, vou ser bem sincera com você. Eu Eu nunca nunca ouvi vi. falar Eu também. acho que não seja uma situação muito. Eu acho que é meio arriscado. Porque o turbo, na verdade, nossa, foi uma pergunta complicada, porque o turbo ele precisa do combustível. Eu não sei exatamente qual é o GNV, eu não tenho noção da compressão do GNV, eu não tenho essa informação. Porque o álcool ele tem uma compressão que é mais favorável para o turbo, né? Às vezes as pessoas acham que o turbo ele costuma ser álcool só porque o álcool é mais barato. Não é por isso, né? O turbo, ele costuma ser álcool porque a compressão do álcool é diferente da compressão da gasolina. Então, o álcool ele é mais explosivo, vamos dizer assim, o que vai deixar o carro mais eficiente no turbo. O GNV eu não tenho nem noção de qual é essa. E eu acho que não é uma mistura muito legal, turbo com GNV. Eu acho que é um risco. Mas Já é uma modificação também, né? já é uma modificação, né? Já é uma linha não muito segura, né? Porque o GNV Exatamente. não é um tipo de adaptação muito segura, que você passa num lugar assim muito. Que os caras são muito preparados e cuidadosos e tal, mas a linha do GNV de alimentação já não é uma coisa muito segura para você colocar um turbo que vai te trazer um aquecimento muito maior do motor. Porque o turbo ele superaquece, né, o motor. Você tem que refrigerar muito o motor para você poder andar com turbo. E o gás, né, nesse superaquecimento, eu acho que não é por Não é aí. uma boa, não é uma Acho boa melhor ideia. não. Eu não tenho a Melhor resposta, não. pode ou não pode, mas assim, agora, sendo pega de surpresa, pensando Certo. tecnicamente, eu acho que não é uma boa mistura, não. Legal. Vamos à última pergunta. Infelizmente, já está dando nosso tempo aí no Instagram. O Diário de uma Oficina. Ele falou o seguinte: estou no meu projeto do Polo 2004. Está na mecânica para dar uma geral. Já começou bem, né? Depois penso em colocar um Bom, turbo padaria. Ele tem 142 mil quilômetros. O que você acha? olha, se ele já está fazendo a revisão, ele já está no caminho certo. Assim, é, essa revisão, ela tem que ser uma revisão completa. Então, assim, não é só uma revisão de bomba de combustível, bomba de água, bomba. Ela, eu Filtro. sugiro, recomendo que seja uma revisão de realmente abrir o motor. Então, assim, tira o cárter, tira a biela, abre a biela, vê como é que tá a bronzina, como é que tá a virabrequim, vê como é que tá pistão, mede a compressão do pistão, vê se tá boa, se não precisa trocar anel. Então, assim, é uma revisão, tipo, revisão. Não é uma revisão de, Revisão troquei óleo, mesmo. troquei água, É, troquei líquido de arrefecimento, pus aditivo. Não. É uma revisão, tipo, abre motor, desmonta a peça, vai ter que trocar, provavelmente. 142 mil, se for original ainda, que às vezes pode já ter sido feito, né? Se já ainda for rodou. original, é que ele quer um kit básico, ele não vai ficar com muita potência, mas eu vou te falar, ele não vai ficar no kit básico. Ele vai montar com o kit básico, e aí dali um mês ele vai achar que tá fraco, ele vai querer aumentar, e aí ele vai achar que tá fraco, ele vai aumentar de novo. Então, assim, abre, já vê agora. Você não tem que ficar abrindo o motor várias vezes. Já abre o motor, já vê como é que tá tudo. Já, se for preciso, já troca. Porque aí depois, quando você começar a empolgar com o teu projeto, que você vê que, pô, agora tá forte, tá forte, tá forte, você pode ir mexendo sem ter que tirar tudo e abrir de novo o motor. Fica mais difícil, você vai gastar duas vezes, né? Vai montar todo o projeto e depois você vai ter que pagar para abrir o motor e depois para remontar o projeto. Então já faz agora, já abre Otimiza, tudo, né? já otimiza tempo e dinheiro e mão de obra. Então já faz a revisão completa. Fez a revisão completa? Se precisar trocar bronzina, esse tipo de coisinha não é caro, anel, bronzina dá para trocar. A mão de obra é um pouco mais cara, mas a peça em si não é muito cara, ainda mais o Polo. Segue mais ou menos Volkswagen, tem uma linha boa de valor de É peça. verdade. Então, assim, é um carro legal para turbinar também. Então faz isso, né? Dá aquela revisão com cuidado, com carinho, pensando sempre na segurança e na economia. Por mais que pareça que agora você vai gastar, você vai ver que lá na frente não vai ficar tão caro. Show, Paula. Poxa. Olha, fizemos aqui todas as perguntas, já está dando o nosso tempo. Temos que avisar o pessoal que agora você tem outra live no na sua página, né? Que 8 tem. horas, uma mini aula de preparação, inclusive com o Robson, que me deu aula de preparação, e agora ele vai passar um pouco mais desse conhecimento dele, que ele manja muito. Além de preparador, ele é piloto e
tudo mais. Top, né? Top. Então, saindo daqui, dá aquele tempinho de tomar uma água, já entrar Uma na água, próxima live às 8 horas, 8 horas porque estamos aqui. agora foi só uma introdução, né, Paula? Agora que o Foi negócio, o muito assunto vai legal. pegar mesmo, né? Adorei a live, foi muito legal. Agradeço muito, muito, muito pelo convite. Nossa. Ó, se quiser fazer várias aí, ó, tamo aí. Adoro. Se deixar, eu falo muito, já deu pra perceber. Então, E eu, então? Bom, a você gente está se me mantém. devendo kart, né? Vou cobrar o kart, não vou esquecer. A gente viu Combinado. que a gente andou de kart. Eu vou tomar um pau, porque eu sei que você manja muito de kart. Eu nunca... Não, não, não. Mas o importante Não, é se não, não. divertir. É, eu vou nessa onda de diversão. Eu não vou lá para. Tem umas meninas que são punk lá, mas eu não sou dessas Eu ainda. fico Ainda, um dia eu lascada. chego lá. A gente que tem menos experiência coloca um coletinho laranja que é para as mais experientes se diferenciarem e dar tudo certo. A gente dá passagem, não tem problema. Paula, muito obrigada por ter aceitado o convite, por dividir a sua experiência, os seus conhecimentos, agregou muito, foi muito legal. Eu que De agradeço. coração. É uma pena que o Instagram só dá uma hora pra gente, É mas verdade. assim, com certeza nós teremos outras oportunidades e super obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. É um show, é muito gostoso Parabéns ficar por acompanhando o seu trabalho. meio. Só a gente sabe como é difícil, né? Verdade. Estar nesse meio. Então é muito legal ver mulheres cada vez mais nesse meio. É verdade. Então, parabéns também pelo teu trabalho. Super Obrigada. no Instagram, acho super legal. Obrigada, E é isso. Paula. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e a gente se encontra pessoalmente no kart. Combinado, hein? Pessoal, muito obrigada a todos que participaram, que mandaram as perguntas, vários elogios. A gente não conseguiu ir falando todos aqui, mas a gente foi lendo, foi acompanhando. Muito bacana isso. A gente agradece de coração a todos que participaram mesmo. A nossa live já vai estar salva agora no IGTV, quem quiser rever e retirar as dúvidas, né? Valeu, Paula. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Uma boa noite. A gente se encontra às 8 lá no Instagram da Paula. Até mais. Beijo. Valeu, tchau, tchau.